Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar mais uma aula de homilética e essa aula ela fala sobre o momento da palavra. Assim, é uma aula interessante porque é justamente naquele momento que a gente vai pregar a palavra, o que é necessário, o que precisa. Nós estamos utilizando o segundo livro aí do Gilto Moraes, Homilética do Púlpito ao Ouvinte, e essa é a nossa intenção nesta noite de passar conhecimento sobre essa matéria ou esse texto que fala sobre o momento da palavra. Bom, devemos pregar na convicção de que somos simples instrumentos a serviço do Senhor para comunicar a palavra que alcança, transforma e marca. Então, assim, nós temos que ter em mente que nós somos apenas instrumentos a serviço de Deus e cabe a nós comunicar a palavra que alcança as pessoas que estão lá do lado de lá, que transforma e que marca vidas. Essa é a nossa tarefa. Bom, chegou o momento da palavra, ocasião quando o sermão vai ser comunicado. Então, diante dos ouvintes está um homem ou uma mulher com a responsabilidade de transmitir tudo quanto Deus pôs em seu coração, com base numa porção bíblica que ele escolheu, que ele preparou. E essa porção bíblica, ela visa atender às necessidades de cada uma pessoa que o escutam. É um momento muito especial. É um momento em que você vai comunicar a palavra de Deus. E esse momento, ele tem de igual modo atração e encanto para muitos ouvintes, desejosos de escutar o que Deus tem a lhes dizer. Eles estão ali com a convicção de que a mensagem lhes falará. Então tem um público inteirinho ali te esperando, né? Eles estão aguardando uma palavra que fale ao coração dele, que marque ao coração dele, que realmente vai no âmago dele ali. E eles estão ali com uma convicção de que a mensagem vai falar para eles, dando-lhe ânimos, respostas e conforto para as dificuldades do dia a dia. Eles buscam ouvir a palavra de perdão e vida. Aleluias. Responsáveis em ser uma simples voz. Isso é que nós somos. Nós somos transmissores da palavra de Deus. E a melhor forma, meus irmãos, de encararmos o desafio de anunciarmos a mensagem é aceitarmos as nossas limitações. Nós somos limitados. Nós pregamos a palavra, mas jamais seremos a palavra. Somos tão somente vozes colocadas à disposição do Senhor, da pregação, para proclamarmos a verdade que vem lá do alto, que vem de Deus. Nós somos esses porta-vozes do Senhor. O momento da palavra, ele requer do pregador dependência do alto. Então, grave isso aí, meus irmãos. Quando você for pregar a palavra de Deus, já tiver preparado o seu sermão, você tem que lembrar que você tem que depender totalmente do alto, da sabedoria e da perspicácia. Só assim poderemos comunicar em nome do Senhor, pregar com o propósito de levar o ouvinte a enxergar a sua condição, certo de que só em Deus há solução para pregar a mensagem bíblica, cristocêntrica, porque eu falei para vocês 2, 3 aulas anteriores aí, que a sua mensagem ela tem que ser cristocêntrica. E numa das aulas que eu falei para vocês, tem a questão da contextualização, de você contextualizar o momento que aconteceu a palavra de Deus. Por isso eu falei para vocês que é necessário você ler o texto anterior, o texto posterior, ler o texto que você vai pregar, contextualizar e depois fazer uma aplicação para os dias atuais. Bom, Calvin Miller declarou que o sermão
não é um exemplo admirável na arte da homilética. Por mais que nós nos empenhamos em tornar esse sermão bem homileticamente falando, né, de todas as coisas necessárias para poder fazer um sermão e que se aplique às normas da homilética, ele não é esse o propósito do nosso sermão. Não é ser homilético. A função do sermão é facilitar o trabalho de Deus na vida das pessoas. Este é o propósito quando nós pregamos. Segundo Timóteo 3,15, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda a boa obra. Então, essa é a função da palavra. Por isso, a Escritura diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar as pessoas, para repreender as pessoas, para corrigir, para instruir na justiça. No momento da palavra, nós temos oportunidade para alcançar os ouvintes. Um dos grandes problemas da pregação hoje é o distanciamento entre a verdade transmitida e a realidade em que nós vivemos. Então, eu tenho que tirar todo esse vácuo que existe, toda essa distância existente entre a minha mensagem que eu vou transmitir e a realidade que as pessoas vivem. E nada melhor do que eu fazer uma contextualização e fazer uma aplicação para os dias atuais. Com isso, eu reduzo a distância entre a palavra transmitida e a realidade vivida. O pregador sábio, ele procura alcançar o ouvinte no início do sermão. Por isso a gente trabalhou isso muito bem na introdução, falando para vocês que é um momento especial, um momento de você prender as pessoas ali. Então, ali, quando você consegue fazer isso, você consegue ter a atenção das pessoas ao longo de toda a sua comunicação, ao longo de toda a sua mensagem. Começar no mundo do ouvinte é o desafio para podermos oferecer-lhe respostas a seus anseios e às dúvidas. Sem alcance do ouvinte, não há transmissão, e sem transmissão não tem como haver pregação que os alcance. Bom, dentro da oportunidade para envolver os ouvintes, no momento da palavra, Deus, e é somente Ele, que capacita o pregador a alcançar o ouvinte. Então, quem capacita o pregador aqui para alcançar o ouvinte não somos nós, é Deus. Deus é que capacita, motivando-o a um envolvimento com a verdade apresentada. Por isso, muitas vezes, você já deve ter ouvido vários pregadores dizendo que a palavra falou primeiro com ele, para depois falar com o público, porque a palavra ela é de mão dupla, ela realmente fala com aquela pessoa que está pregando a mensagem e fala com os ouvintes. Ele experimentou, ao preparar a mensagem, ele experimentou tudo aquilo que realmente ele vai falar para as pessoas, por isso ele tem que estar vivendo aquilo que ele está pregando. Segundo Samuel 12, 5, 6, nos conta a história de Natã e Davi. Natã, ele foi selecionado por Deus para confrontar o pecado cometido pelo rei Davi, que é o pecado Davi quando ele mata Urias, quando ele comete adultério com Betseba, né? Por conta disso aqui, ele fica mais ou menos, a Bíblia registra, alguns historiadores, pesquisadores aí falam que mais ou menos, provavelmente quase um ano escondendo esse pecado, e Deus prepara um homem de Deus lá, um profeta dele, Natã, para poder ir lá e falar com ele. E Natã, sabendo dos mandos e desmandos dos reis, que tinham o poder de tirar a vida de qualquer pessoa que lhe fosse falar aquilo que ele não gostasse, então Natã, precavido disso, ele conta uma parábola de um fazendeiro rico, né, que tinha muitos gados, possuía muitos bens.
e de um outro que tinha poucos recursos, só tinha um gado ali, só tinha uma vaquinha ali para poder sobreviver. O fazendeiro rico, ele recebeu em sua fazenda alguns visitantes e, ao invés de matar um dos seus gados para servir aos visitantes, ele resolveu pegar o único boi ou a vaca que o fazendeiro mais pobre possuía. Diz a história que Natã, quando termina de contar essa parábola, contar essa história dos fazendeiros para o rei Davi, diz que a trama ela foi tão bem bolada, tão assim bem contada, que ela conseguiu envolver Davi na sua trama. Diz a história que o rei Davi ficou tão envolvido com a parábola que Natã contou, que ele se encheu de ira e não pôde deixar de reagir. A reação dele foi: digno de morte é tal homem. Então, a arte da pregação está no poder ou no empoderamento de envolver os ouvintes nas histórias a serem contadas e no sermão a ser anunciado. Nós precisamos envolver as pessoas, fazer com que elas participem, fazer com que a mensagem se torne viva para elas. Quando a gente consegue fazer isso aqui, a gente alcança o objetivo proposto, que é tocar nos seus corações, fazer com que elas prestem atenção, acompanhem o seu sermão, fazer com que elas não durmam dentro dos seus sermões. O recurso usado por Natã, ele hoje é conhecido como tese de adesão. Então, a tese principal que Natã tinha a comunicar era mostrar ao rei, de modo claro, o seu erro. Então, essa é uma tese de adesão, quando a gente provoca ou mostra para as pessoas o erro delas. Abreu afirma: uma vez que o auditório concorde com a sua palavra, concorde com a palavra que está sendo anunciada, com o seu sermão, a argumentação que você utiliza ganha estabilidade, pois é fácil partir dela para a tese principal. Bom, outra coisa importante quando você está anunciando a palavra é comunicando com clareza. No momento da palavra, o pregador não comunica a tese que gostaria de transmitir, mas a que Deus pôs em seu coração. E às vezes a gente quer do homem, não é do homem, é de Deus. Muitas vezes os nossos sermãos, ele tem muito de nós e não de Deus, precisa ter de Deus. Deus falando conosco, falando com as pessoas. A palavra há de partir do trono da graça para o coração do pregador, ou seja, a palavra há de partir de Deus para mim. E daí ela alcança seus ouvintes. Uma pergunta a ser feita é: qual o impacto dos sermões que pregamos hoje? Será que ele tem um impacto na vida das pessoas? As pessoas têm sido tocadas pelos nossos sermões? Essa pergunta que eu faço quando eu prego. Muitas vezes eu vejo que o impacto é pouco, às vezes o impacto é médio, mas às vezes causa um impacto maior. E o meu objetivo, meus irmãos, que seja o objetivo de vocês, é que sempre que ao pregarmos, haja um impacto na vida das pessoas, as pessoas realmente sejam tocadas, e elas sejam envolvidas com os sermões que nós pregamos. Mas nós não fazemos isso, isso é a função do Espírito Santo. Eu preciso me preparar muito bem, ter que ter a questão da homilética muito bem preparada, a questão da hermenêutica, a interpretação do texto, a questão da exegese, que é a interpretação das palavras do original, ou do hebraico, ou do grego, ou do aramaico, e trazendo isso para a língua portuguesa. Tudo isso faz com que as pessoas realmente acabem sendo impactadas pelos sermões que nós pregamos hoje. Toda comunicação, no momento da palavra, tem que ser clara. Porque se você embola em algum requisito ou alguma parte do seu sermão, as pessoas deixam de te acompanhar e você não consegue alcançar o objetivo proposto. No passado, algumas pessoas gostavam de ouvir o pregador que, segundo afirmava, falava bonito,
Esse pastor fala muito bonito, de palavras bonitas. Algumas pessoas, mesmo sem compreender muitas palavras proferidas por esses pregadores, deleitavam-se em ouvi-los. Hoje, meus irmãos, a realidade é outra. As pessoas, elas querem entender o que você está falando. Vivemos um novo tempo. Os ouvintes descobriram que têm o direito de compreender toda a comunicação, incluindo a do púlpito. Não tem mais essa história quando a Igreja Católica chegou no Brasil e que as pessoas pregavam lá num latim ou em outra língua e ninguém entendia nada, só achava muito bonito. As pessoas querem compreender aquilo que você está falando. Por isso você precisa se preparar muito bem. Precisa buscar, tem que estudar, tem que ler o texto que você vai pregar, se possível várias vezes. Pega 3 Bíblias, coloca as 3 juntas ali, 3, 4 Bíblias lá, confere cada versão da Bíblia, confere lá para ver, né, se uma bate com a outra. Então existe um preparo muito grande para se subir no púlpito. O momento da palavra é a ocasião adequada para o estabelecimento do assim diz o Senhor. Essa é uma árdua responsabilidade em tempos de corrupção, em tempos de incredulidade, em tempos de apostasia, que você prega, parece que as pessoas realmente não se sentem tocadas ou estão cansadas de ouvirem isso. Warren comentou que é impressionante como as igrejas são capazes de pegar o livro mais emocionante do mundo, porque a Bíblia, ela é o livro mais emocionante que nós já temos, que nós já tivemos, meus irmãos, que temos nos nossos dias atuais. E aí ele diz, e é capaz de entediar as pessoas, ao ponto de algumas pessoas dormirem durante o seu sermão. Milagrosamente, as igrejas são capazes de transformar pão em pedra. Oh, tristeza! Infelizmente, muitas vezes a gente consegue fazer isso com os nossos sermãos. Um outro aspecto, quando a gente está falando no momento da palavra, é a oportunidade para persuadir os ouvintes. Uma das maravilhas da pregação é persuadir os ouvintes ao ponto de levá-los a mudanças de atitude. Pregar é mais que oferecer um volume de informações importantes e até mais que interpretar corretamente o texto bíblico ou denunciar a condição pecaminosa do ouvinte. É muito mais do que isso. Pregar é colocar-se nas mãos de Deus para que uma nova realidade se descortine diante dos ouvintes e ele seja motivado a seguir os desafios da palavra de Deus, ao ponto da pessoa, não, eu quero esse Deus que esse homem está pregando, eu quero esse Deus que essa mulher está pregando aí, eu quero esse Deus para mim. Ao ponto de motivar mesmo, meus irmãos. Não basta convencer o ouvinte do seu erro. Ele precisa ser persuadido ao arrependimento. Saber aproveitar o momento da palavra é ter sabedoria de falar ao coração dos ouvintes, tornando-o consciente de sua condição e ciente de que sem Deus toda ciência é vã. A pregação é o momento de você apontar para ele o seu pecado, levando o homem à confissão e ao arrependimento, levando ele a ter uma necessidade de se arrepender dos seus pecados. No momento da palavra também é uma oportunidade para restaurar os ouvintes. Não podemos esquecer que a comunicação da palavra requer base bíblica e conteúdo contextualizado. Então, ela precisa de 2 coisas. Base bíblica, ela tem que ser bíblica, sua pregação, além de ser bíblica, tem que ser cristocêntrica e tem que ter um conteúdo contextualizado.
Porque se você não contextualizar o texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ninguém vai gostar disso, ninguém vai entender. Você tem que contextualizar e fazer uma aplicação para os dias atuais. É a mensagem da fé que, ao mesmo tempo que conforta, também confronta o homem. Ela conforta, traz conforto, né? Às vezes a pessoa está angustiada, ela vem e traz um conforto, mas também ela traz confronto àquelas pessoas que estão andando nos caminhos errados. A restauração vem após o arrependimento, e havendo arrependimento, há o quebrantamento. Usando sabiamente o momento da palavra, mostramos aos ouvintes não apenas a ira de Deus, que detesta o pecado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas, de modo especial, nós damos aos ouvintes a oportunidade de conhecer o Deus que você serve. Um Deus misericordioso, que aborrece o pecado, mas que ama o pecador. Eu tenho do lado aí um livro interessante, se você puder adquirir, que diz assim: Socorro, tenho que preparar um sermão. É um livro do César. Então, aí, se você puder comprar, Pregador Criativo, Manual de Pregação Dinâmica. Falei para vocês que no momento da palavra é uma oportunidade para restaurar os ouvintes. Então, no momento da palavra, nós, como pregadores, temos o privilégio de apresentar o amor do Pai, que ama tanto o filho desgarrado, que não apenas fica aguardando a sua volta, mas sai correndo ao seu encontro para amorosamente o receber, perdoar todo o seu pecado, restaurá-lo à condição de filho. Pregar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, é apresentar essa mensagem, é falar do Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se estava perdido. Lucas 19, 10. No momento da palavra também, é uma oportunidade de você marcar os ouvintes. As pessoas, meus irmãos, elas precisam da palavra que restaura, pregação que denuncia, sem a preocupação de restaurar, ela se torna oca e vazia. E a pregação que restaura é a pregação que restaura e marca as pessoas. O bom pregador prega em oração, ou seja, orando, pedindo a Deus que o use como instrumento para marcar positivamente os ouvintes, aleluias. Que essa seja a nossa oração, de quando pregarmos ali, a gente ora: Senhor, que a minha pregação tenha o poder de marcar a vida positivamente os ouvintes e não negativamente. Calvino declarou: o alvo de um bom mestre deve ser sempre converter os homens do mundo para que se voltem seus olhos para o céu. Nossa palavra tem o objetivo de marcar as pessoas no momento da pregação. Está entendendo tanto que é importante quando você prepara um sermão e quando você anuncia esse sermão, ele tem o poder, né, de marcar as pessoas. Ainda dentro de oportunidade para marcar os ouvintes, o verdadeiro impacto da pregação não está no volume ou na beleza de nossas palavras, não é falar bonito que você vai convencer as pessoas, mas na profundidade da mensagem que apresentamos. Nós demos 3 tipos de sermões: sermão textual, sermão expositivo e sermão tópico ou temático. É possível nós pregarmos esses sermões tendo profundidade? Sim. Mas o sermão expositivo, e eu deixo uma dica aqui para você se esmerar mais no sermão expositivo, ele alcança maior profundidade na mensagem que apresentamos. É um sermão que precisa de mais tempo. Toda vez que eu vou pregar um sermão expositivo, eu falo: olha, eu preciso no mínimo de 50 minutos, 1 hora, para eu poder apresentar a mensagem, para poder
ter profundidade na mensagem que eu estou apresentando. E não é na nossa eloquência como pregadores, mas o poder do Espírito que faz que o sermão que preparamos possa marcar as vidas. Não é você, meus irmãos, que vai marcar as vidas. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que está na palavra que você está pregando, que vai marcar as pessoas. Nossa sabedoria, ela não vale nada se não conduzir ao Calvário, à cruz de Cristo, para a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz que, pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela é o poder de Deus, é o poder para transformar vidas, para marcar vidas. No momento da palavra também, nós devemos estar no poder do Espírito Santo. Aleluias. O pregador autêntico, ele crê que o Espírito Santo o dirige no momento da palavra. Ele entrega a sua vida ao Espírito Santo, diz: Espírito Santo, me envolva aqui, me dirija neste momento. Jesus foi claro quando instruiu os apóstolos a não prosseguir e ser um revestimento do Espírito. Por isso, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que para eles permanecerem em Jerusalém, porque sobre o alto viria sobre eles o Espírito Santo, que é o cumprimento, ou se cumpre no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce e eles são revestidos do poder de Deus. Nós, para pregarmos, precisamos também do revestimento do Espírito Santo. O momento da palavra é autenticado pela veracidade do cumprimento da promessa. E essa promessa é o seguinte: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu ao terceiro dia. Aleluias! Cristo ressurgiu. Essa é a mensagem que nós devemos pregar, que ele morreu pelos nossos pecados lá numa cruz. Ele pagou um alto preço por você, mas ele ressurgiu. E um dia nós vamos estar com ele, aleluia. Por isso, João 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, que vou lhes preparar um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. A grande verdade que aprendemos é que o Espírito Santo é quem capacita o pregador. Somente na plenitude do Espírito, a pregação agrada ao Senhor da pregação. Aleluia, meus irmãos. Você está achando que você tem que agradar somente as pessoas que estão te ouvindo? Não. Você tem que agradar ao Senhor da pregação. É a Ele que você adora, a Ele que nós prestamos o nosso louvor e a nossa adoração. É a Ele que nós apresentamos os nossos sermões, as nossas pregações. Esse é um momento muito especial. Às vezes você acha que o sermão é somente para as pessoas. Não, você vai apresentar o seu sermão, a sua pregação, e ela tem que agradar ao Senhor da pregação. Oh, glórias! Adentro ainda no poder do Espírito Santo, David Larsen declarou: o Espírito Santo está sempre presente na palavra. Você está entendendo o que eu estou falando? O que David Larsen declarou: o Espírito Santo sempre está presente na palavra. Com a palavra e por trás da palavra. Oh, glórias! Então, a promessa da palavra é que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 11. No momento da palavra, escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo inspira o pregador. Então, dê liberdade ao Espírito para que ele possa falar a sua vida e você possa transmitir o recado dele, dando-lhe a sensibilidade de conhecer as mais profundas necessidades dos seus ouvintes. Então, o Espírito Santo vai falar contigo, meus irmãos, fala assim: ó, fala isso, fala aquilo. Ele vai te apresentar as necessidades profundas dos seus ouvintes.
Às vezes você vai falar alguma coisa que você não... Mas por que eu falei isso? Porque foi dirigido pelo Espírito Santo. E é a sabedoria de Deus que vai poder ajudá-lo a atravessar o vale. Vai poder ajudar a atravessar o vale as pessoas que estão ali te ouvindo. Calvino informou que o Espírito está unido com a palavra. Porque sem a eficácia do Espírito Santo, a pregação do Evangelho de nada adiantará. E permanecerá estéril. Ela não vai gerar frutos, não vai gerar vidas, não vai gerar restauração. No momento da palavra, é o momento de você comunicar a graça divina. Estou vendo esse menininho aí com a mão estendida, com poder e com autoridade e com intrepidez. Esse é o momento que nós estamos pregando ali. É dessa forma, com poder, com autoridade, com intrepidez. A maravilha da pregação está no fato de Deus unir a perfeição da sua majestade à nossa pequenez e imperfeição. É lindo, né? Deus pegar aqui unir a perfeição de Deus, a sua majestade, a sua grandiosidade e juntar tudo isso à nossa pequenez e imperfeição. Somos usados pelo Senhor, somos ali, canais de bênçãos para as vidas que vão nos ouvir. Posso ouvir um amém aí, meus irmãos, porque isso aqui é muito lindo. Nós precisamos realmente causar impacto. É Deus se unindo a nós. Pastor Luiz, que está lá no Paraná, ele falava um termo que eu gosto muito, que é amalgamado. Nós nos tornamos agora unidos com o Senhor. Nós nos tornamos agora um só em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a pregação cristã, ela há de transmitir graça em seu conteúdo e a vida do pregador. De outra forma, seria inconsistente e desconexa, porque é pelo amor de Deus a quem pregamos e o amor com quem ministramos a palavra, então, pelo amor de Deus e pelo amor que você ministra a palavra, que vai marcar vidas. A palavra, ela transmite graça, marcando pessoas que são motivadas ao conhecimento de Deus. E conhecer Deus é uma experiência contínua, como tão bem desafiou o profeta. Oséias 6,3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. No momento da palavra, Deus se faz presente, aleluias, e fala por meio do pregador, aleluias. A esse respeito, Robson Marinho afirma, isto é pregação. Aí ele dá o conceito, um poderoso milagre de Deus, o infinito fluindo por via finita, aleluias, o perfeito que é Deus chegando até nós por meio do imperfeito. A santidade de Deus sendo transmitida através de pecadores que somos nós. E isso, meus irmãos, tem o poder de transformar os pecadores. Glória a Deus. Na qualidade de pregadores da palavra, precisamos ter em mente que o valor de uma vida é muito maior do que todos os tesouros do mundo. Marcos 8,36 diz, Jesus deixou este princípio ao indagar. Que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então a alma ou a vida de uma pessoa, ela vale mais do que tudo no mundo. Diante de tão grande desafio de sermos participantes no projeto divino de resgatar pessoas, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a pregar com eloquência, meus irmãos. Ó Senhor, me ajude a pregar com eloquência, ajude aos meus irmãos que estão me ouvindo nessa noite, aos pastores que estão me ouvindo, aos líderes que me estão ouvindo nessa noite, ajude-nos a pregar com eloquência, que essas palavras haja profundidade e que ela possa marcar as pessoas.
Glória a Deus. Aleluias. Conforme eu falei para vocês no início da aula, nós usamos aí o livro do Gilto Moraes, seu segundo livro aí, de homilética ao púlpito. E eu sou o pastor Jusley, pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera, lá na saída de Umas ali, o último bairro ali, divisa com Goianira. Sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Sou bacharel em administração de empresas e administração pública pela Universidade Católica de Goiás. Sou bacharel em teologia pelo Seminário da Igreja de Deus. Eu também estou fazendo mestrado em ministério e tenho graduação em gestão de pessoas e marketing, meus irmãos. Está aí a minha página no YouTube. Eu tenho visto aí que tem alguns irmãos que ainda não se inscreveram, alguns pastores. Pastor, se inscreva lá no meu canal, me ajude aí a divulgar esse material. São aulas de homilética aí, já são 12, 13 aulas de homiléticas que podem muito bem ajudar a sua liderança. Me ajude aí, divulga esse material, fala para ele se inscrever lá no meu canal. Amém? Um grande abraço aí, que Deus realmente possa nos dar uma outra oportunidade de estarmos juntos. Fica com Deus, um grande abraço.